Você já ouviu falar que James Joyce, tipo, lançou uma bomba relógio literária chamada Ulisses? A bomba relógio. Que história é essa? Então dizem que ele enfiou tantos enigmas e quebra-cabeças no livro que os professores iam ficar séculos debatendo o que ele realmente quis dizer com aquilo tudo. Séculos, caramba. E parece que, pra ele, essa era a fórmula mágica pra virar imortal. Interessante. E aí, essa bomba explodiu. Tipo, qual foi o impacto dessa obra? Se essa historinha não te deixou pelo menos um pouquinho curioso sobre essa tal obra modernista que uns consideram genial, outros acham indigesta. Mas que sem dúvida marcou época. É, um resumo de tudo que aquela galera modernista queria fazer. Sinceramente, eu não sei mais o que dizer. É, realmente, Ulisses tem uma reputação, digamos... Super curiado. Não é daquelas leituras de cabeceira, né? Com certeza. Pra quem tá chegando agora, Ulisses é um romance desse tal de James Joyce, um escritor irlandês. Considerado um dos pilares do modernismo. Isso! E a história se passa num único dia, 16 de junho de 1904. Dia que, aliás, virou uma festa, o famoso Bloomsday. Exatamente. E nesse dia a gente acompanha a vida de três personagens em Dublin: Leopold Bloom, Stephen Daniels e Molly Bloom. Mas o que faz esse livro tão único? É que essa estrutura aparentemente simples de acompanhar um dia na vida desses personagens, na verdade, esconde uma profundidade E uma maneira de contar a história. que continua intrigando leitores e críticos até hoje. É como se cada esquina de Dublin naquele dia escondesse o universo inteiro. Perfeito! Mas ó, a nossa missão aqui hoje não é tentar decifrar cada vírgula dessa obra. Até porque a gente ia precisar de uns bons Bloomsday para isso. No mínimo. O que a gente quer é entender por que esse livro causou tanto furor. Que o torna tão fascinante. E para isso a gente vai dar uma olhada no que os primeiros leitores E os estudiosos que vieram depois. disseram a respeito dele. A gente fez uma pesquisa, uma verdadeira garimpagem nessas opiniões para trazer para você os insights mais importantes e curiosos sobre a obra. Isso mesmo? Pensa na gente como seus guias turísticos nessa expedição pelas camadas de Ulisses. E já te adianto, as primeiras reações foram Digamos, bem variadas. uma forma elegante de dizer. Controversas. Teve gente que achou o livro simplesmente impossível de entender sem um estudo prévio. É tipo um leitor comum, mesmo inteligente, sentir. Confuso. E talvez até um pouco Desagradado. com a leitura. Teve até quem dissesse que o livro precisava de um manual de instruções. Tipo um guia de conversação, sabe? Igual aqueles da Berlitz para aprender idiomas. Imagina, um Berlitz para decifrar um romance. No mínimo curioso. Mas o mais engraçado é que, junto com essa dificuldade toda, vinha também o reconhecimento da importância da obra. É verdade. O mesmo cara que falava da confusão. Chamava Ulisses de a contribuição mais importante para a literatura de ficção do século XX, colocando Joyce no mesmo nível de Rabelais e Dostoiévski. Que baita contradição, né? Total. Para você ver como Ulisses já chegava causando. E essa comparação com esses gigantes da literatura já mostra a ambição do Joyce. Ele não tava pra brincadeira. Ele não tava escrevendo um romancezinho qualquer, né? E a polêmica não parou por aí. Imagina um escândalo na época. Na época. É, com o uso de certas palavras e expressões consideradas inaceitáveis. Ah, sim. E a resposta do Joyce? Simplesmente genial. Genial. Ela disse: esta raça, este país e esta vida me produziram, eu me expressarei como sou. É, tipo, me aceita como eu sou com todas as minhas palavras. Pra você ver a postura do cara, né? Essa declaração é fundamental para a gente entender a visão do Joyce sobre o papel do artista. Alguém que não se curva às convenções, que tem a liberdade de expressar a realidade como ela é. Por mais bruta que ela seja. Exatamente. E essa frontalidade, claro, chocou muita gente na época. Totalmente. E pra quem quisesse se preparar pra encarar Ulisses, o conselho era: leia Retrato, de um artista quando jovem antes. Outro livro do Joyce. É. A ideia era que essa leitura prévia fosse tipo um aquecimento, sabe? Para entender como a mente do Joyce funcionava. Como ele colocava os pensamentos no papel. Faz sentido. Retrato é uma obra mais acessível, digamos assim, e já apresenta vários temas que Joyce ia aprofundar em Ulisses. Tipo a relação do artista com a sociedade irlandesa. E as experiências da própria vida dele. É como se fosse Joyce para iniciantes. Boa analogia. E falando em vida, a gente deu uma olhada na biografia do Joyce para entender melhor as influências por trás de Ulisses. A vida dele foi bem agitada. Ele nasceu numa família católica no sul da Irlanda, teve uma educação jesuíta, mas depois... Perdeu a fé, E o patriotismo. tentou estudar medicina. Sonhou em ser cantor. Dizem que ele tinha uma voz de tenor incrível. É mesmo. É. Aí ele acabou dando aulas de línguas em Trieste e na Suíça. Até se mandar para Paris e finalmente terminar o Ulisses. Uma baita jornada, né? Sem dúvida. Uma vida cheia de experiências que, com certeza, moldaram a visão de mundo dele.
e se refletiram na escrita. E tem um ponto crucial aqui. A influência da Odisseia de Homero. Desde criança, o Joyce era fascinado pela figura de Ulisses, o herói grego. Conhecido pela astúcia. E a capacidade de superar obstáculos. Parece que ele se identificava com Ulisses. Totalmente. E essa admiração era tanta que ele traçou paralelos diretos entre os personagens da Odisseia. E os de Ulisses. Leopold Bloom seria o Ulisses moderno. Os que teve nelas. O Telêmaco, em busca do pai. E Molly Bloom representando Penélope, a esposa que espera. É como se ele pegasse a história épica e a colocasse no dia a dia de Dublin. Uma sacada genial. Transformando o banal em algo heróico. E não para por aí. Além da Odisseia, também tem ligações com Hamlet, de Shakespeare. Inclusive, o Stephen Dedalus tem toda uma teoria sobre Hamlet dentro do livro. Nossa! Baseada em palestras que o próprio Joyce deu sobre a peça. Caramba! É tipo um livro falando sobre outros livros? Exatamente. Uma metalanguaging. A ideia é que existem paralelos entre Shakespeare e Joyce. O Rei Hamlet. E o Leopold Bloom. E o Príncipe Hamlet e o Stephen. Isso. Isso. Yeah. E tem até uma teoria de que o Shakespeare meio que se divide em duas figuras dentro de Hamlet. Duas figuras. Como assim? O rei seria o Shakespeare mais velho e o príncipe, o Shakespeare mais jovem. Entendi. E o Stephen meio que espelha essa ideia na relação dele com o Bloom em Ulisses. O Bloom seria o Joyce mais maduro e o Stephen o Joyce mais jovem. Nossa, que interessante, uma viagem total, né? Uma bela interpretação. E que mostra como o Joyce pensava em múltiplas camadas. Como a identidade e as experiências dele se misturavam com as dos personagens. E com as obras que o inspiravam. Exatamente. Pra você ver como a cada detalhe em Ulisses pode ter um significado profundo. Nada é por acaso. Mas e aí, no fim das contas, o que é o Ulisses? Ulisses é um registro minucioso dos pensamentos e motivações do Stephen Dedalus e do Leopold Bloom. Um crítico descreveu o livro como um Hamlet sensual em trapos e farrapos. Que imagem forte, né? Passa uma ideia do contraste que o Joyce buscava. Toro. E a ambição dele era capturar a totalidade da experiência humana? Ele queria mostrar não só o que os personagens faziam, mas tudo que se passava na cabeça deles. Os pensamentos, as lembranças, as fantasias. É como se ele quisesse abrir a mente humana e mostrar tudo que tem lá dentro. É como se ele quisesse fazer uma autópsia da mente humana. Perfeito. Ele queria revelar a complexidade do ser humano. Por isso que compararam Ulisses com obras como As Confissões de Rousseau. O Diário de Amir. E As Memórias de Casanova. Por essa busca incansável pela revelação total da personalidade humana. E para fazer isso, o Joyce revolucionou a forma de escrever. Com o famoso fluxo de consciência. Essa técnica é a tentativa de reproduzir o pensamento. Exatamente como ele acontece. Sem muita lógica aparente. Misturando ideias. Sensações. Memórias. De forma fragmentada, como realmente funciona a nossa mente. É como se a gente tivesse acesso direto aos pensamentos dos personagens. É como se a gente estivesse dentro da cabeça deles. Exatamente. Vendo tudo que passa por ali, consciente e inconscientemente. E essa técnica era uma baita novidade para a época. Sem dúvida. Yeah. Exigia um novo tipo de leitura. Em vez de uma história linear, tradicional, o leitor tinha que se jogar nesse fluxo de pensamentos. Tentar acompanhar as associações. As mudanças de foco. Da mente dos personagens. Um dos pontos altos dessa experimentação, segundo os críticos, é o episódio Circe. Circe. Que nome interessante. Descreveram como o ápice da arte do Joyce. Apresentado quase como um roteiro de peça teatral. Uma peça? Cheio de alucinações, com palco mágico onde figuras da vida do Bloom e do Dedalus aparecem e somem do nada. Nossa. É um episódio famoso pela intensidade. Mergulha fundo na psique dos personagens. Expõe as fraquezas. Obsessões. Visões morais. É como se o inconsciente deles ganhasse vida no palco. Que loucura. E dizem que esse episódio também reflete as experiências do próprio Joyce. O sentimento de exílio, as lutas internas dele. É a vida do autor e a obra se misturando de forma bem complexa. E por falar em exílio, as opiniões do Joyce sobre a Irlanda eram, digamos, contundentes. Ele se sentia atraído pelos seus compatriotas. Ele chegou a dizer que a Irlanda era a velha porca que come seus filhotes. Que frase forte. Isso mostra bem a crítica dele ao nacionalismo irlandês da época, ao que ele via como limitações da sociedade irlandesa. Uma crítica bem ácida. Mas, curiosamente, mesmo com essa crítica toda, ele continuava lendo um jornal de Dublin todo dia. Vai entender. A relação dele com a Irlanda era bem complexa, amor e ódio misturados. As contradições da alma humana. E essa crítica toda se conecta com a ideia de que o gênio do Joyce era justamente essa liberdade de romper com as regras. Sejam elas religiosas, morais. Ou literárias.
Essa liberdade era parte da genialidade dele. E essa falta de filtros, essa exposição da intimidade dos personagens, Era algo novo para a época. alguns viam como algo valioso, que antes só se encontrava em, digamos, discursos de pessoas consideradas loucas. Mas teve um crítico que chamou Joyce de um dos gênios mais sãos que ele já conheceu. Uau, elogio e tanto. E o Joyce carregava algumas marcas da vida, como a perda da fé, que ele culpava os jesuítas. E essa falta de Senso de dever. conformidade. Ele sentia a necessidade de expor tudo isso na obra, de colocar para fora. Como se a escrita fosse uma forma de exorcizar os demônios internos dele. Dar voz às experiências. E, ao fazer isso, ele acabou criando uma obra que, Ecoou em muita gente. mesmo que cada um interpretasse de um jeito, É verdade. e as previsões sobre o sucesso de Ulisses eram. Sombrias. Teve gente que apostou que pouquíssimas pessoas terminariam de ler o livro. E menos ainda iam entender de verdade o que ele queria dizer. E, convenhamos, não estavam totalmente errados. Ulisses não é uma leitura fácil. Mas teve gente que, logo de cara, percebeu a força da obra. Um cara disse que depois de ler 2 vezes teve insights psicológicos profundos. Caramba. A leitura pode ser transformadora. Com certeza. E a recepção da crítica, uma verdadeira montanha-russa. Teve de tudo. Ou T.S. Eliot, por exemplo. O poeta. Sim. Ele chamou Ulisses de a expressão mais importante que a presente era encontrou. Nossa, que elogio. Mas também teve quem condenasse o livro, pedindo para ele ser banido por obscenidade. Essa história da obscenidade é um capítulo à parte. Ulisses foi alvo de um julgamento nos Estados Unidos. E a decisão de liberar a publicação foi um marco para a liberdade de expressão na literatura. Pra você ver como um livro pode causar tanto debate. E influenciar leis. Exatamente. E depois dessa confusão toda, a discussão crítica continuou. Teve debate sobre as correspondências com Odisseia. Se eram só o esqueleto para a história ou parte da estrutura. As influências de Shakespeare. O desenvolvimento do fluxo de consciência. Cada detalhe era analisado e interpretado de diferentes maneiras. E teve até as guerras de Joyce. Guerras? Que guerra? Brigas entre acadêmicos, sabe? Ah, entendi. Discussões acaloradas sobre qual seria a versão mais fiel do texto original. Nossa. Pra você ver como Ulisses continua sendo um livro. Intenso. Que gera paixão e debate até hoje. E não podemos esquecer das adaptações de Ulisses para outras mídias. Teatro, cinema, áudio. É verdade. Isso mostra como a obra continua viva na cultura popular. Mesmo pra quem não leu o livro. Então, para quem acompanhou a gente nessa imersão em Ulisses, a gente pode dizer que É uma obra monumental. expandiu os limites da literatura, Mergulhando na complexidade da mente humana. experimentando com a forma de contar histórias, A estrutura, as referências a representação da experiência humana. Tudo isso fez de Ulisses um livro que gera debate. e a admiração. Há mais de um século. E essa sua busca por conhecimento, por aqueles momentos eureka, Ulisses é um prato cheio para isso. Estudar essa obra, mesmo que seja através dessas primeiras reações, dessas discussões. Te dá uma visão única do desenvolvimento do pensamento moderno, O poder da linguagem. das profundezas da consciência humana. É um enigma fascinante. E aí, para terminar, fica a pergunta. O que essa história toda nos diz sobre como a nossa compreensão da arte e da literatura evolui com o tempo? É como algo que chocou e gerou revolta. Hoje é aclamado e estudado. E você, o que acha? Será que Joyce conseguiu capturar a totalidade da experiência humana como ele queria? Quem sabe você não se anima a dar uma olhada em alguma adaptação? Ou em trechos do livro. A jornada pode ser desafiadora. Mas com certeza vai te fazer pensar. Vale a pena. Sem dúvida. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal